Você já ouviu falar sobre espiritismo, mas nunca entendeu exatamente o que ele ensina? Será que é religião? É ciência? É filosofia? E por que tanta gente fala em reencarnação e comunicação com os mortos? Hoje no Espírita Curioso, a gente vai te explicar, de forma simples e direta, tudo o que você precisa saber para começar a entender o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina que se apoia em 3 pilares fundamentais: o filosófico, o científico e o religioso. Mas o seu grande objetivo não é criar regras ou fundar uma nova religião. É promover algo muito mais profundo: a transformação moral do ser humano, aquilo que a gente chama de reforma íntima. Muita gente pensa que o espiritismo é uma doutrina cheia de proibições, mas na verdade não é proibitiva, é instrutiva. Ela convida ao estudo, ao autoconhecimento e à prática do bem, sempre com liberdade de pensamento. Apesar de lidar com temas espirituais e ter consequências religiosas, o espiritismo não possui dogmas, não exige fé cega e não adota rituais ou cerimônias. Por isso não se configura como uma religião tradicional, mas sim como um caminho de esclarecimento espiritual e moral. E o próprio Allan Kardec deixou isso muito claro quando escreveu: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Ou seja, o espiritismo não quer que você acredite por acreditar. Ele convida você a pensar, questionar, sentir, e só então transformar-se. Agora que você já sabe o que é o espiritismo, chegou a hora de conhecer os seus 5 princípios fundamentais. São como as colunas que sustentam toda a doutrina e que explicam a vida de uma forma mais ampla, justa e espiritual. No espiritismo, Deus é definido como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é um Deus punitivo, com preferências ou castigos eternos. É a expressão máxima da justiça, do amor e da sabedoria. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O Livro dos Espíritos, questão 13. Se o corpo morre, o espírito continua. O espiritismo ensina que a alma é imortal e que a morte, na verdade, é só uma transição para outra dimensão da existência. Saber disso muda tudo. A forma como encaramos o luto, os medos, as perdas, tudo passa a ter um novo sentido. Se a alma é imortal, ela não vive uma só vida. Ela reencarna, ou seja, retorna à matéria quantas vezes forem necessárias, até atingir um estado mais elevado de consciência e moral. A reencarnação explica por que nascemos em condições tão diferentes, alguns com facilidades, outros com desafios enormes. Não é castigo, é oportunidade de aprendizado e evolução. Quantas existências corporais pode ter o espírito? Tantas quantas forem necessárias ao seu adiantamento. O Livro dos Espíritos, questão 166. Um dos pontos que mais desperta curiosidade: é possível conversar com os espíritos? Segundo o espiritismo, sim, mas não como magia ou superstição, e sim como um fenômeno natural, estudado com seriedade. Através da mediunidade, os espíritos podem se comunicar conosco. Alguns vêm para consolar, ensinar ou até pedir ajuda. Outros ainda estão em sofrimento e precisam de oração e luz. A mediunidade não é privilégio, e sim uma faculdade humana, como a inteligência ou a sensibilidade, e deve ser usada com responsabilidade. Esse princípio é a chave da justiça divina. Tudo o que fazemos, de bom ou de ruim, gera consequências, hoje ou em vidas futuras. É o que muitas pessoas chamam de karma, mas o espiritismo chama de lei de causa e efeito. Essa lei mostra que não existe acaso e que cada experiência tem um propósito, mesmo que a gente não entenda de imediato. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo: a cada um segundo suas obras. Esses 5 princípios nos ajudam a entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos passando pelas situações que vivemos. É uma visão consoladora, mas também desafiadora,
porque ela nos convida à responsabilidade espiritual. Uma dúvida muito comum entre quem está começando a estudar o Espiritismo é: mas e Jesus? Onde ele entra nisso tudo? A resposta é simples e direta. O espírita é cristão e reconhece em Jesus o modelo e guia mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. O Livro dos Espíritos, questão 625. No Espiritismo, os ensinamentos do Mestre Jesus, como o amor ao próximo, o perdão, a humildade e a caridade, são a bússola moral e comportamental que orienta a nossa jornada evolutiva. O Espiritismo não cria dogmas sobre Jesus. Ele estuda, compreende e aplica o espírito de sua mensagem, e não apenas a letra. Seguir Jesus para o espírita é muito mais do que venerar a imagem de um mestre. É se comprometer com os valores que ele viveu, ensinou e exemplificou até o fim. Um outro ponto importante é: mas e na vida real? O que muda quando a gente começa a estudar e aplicar o Espiritismo no nosso dia a dia? Na prática, o Espiritismo não promete milagres, nem soluções instantâneas, mas ele oferece algo ainda mais valioso: compreensão, consolação e direção em diversas situações como luto e perdas. Ao entender que a alma é imortal, que ninguém morre de verdade, a dor da perda se transforma. Sabemos que o amor continua e que o reencontro é uma certeza, não uma esperança vaga. Sofrimentos e desafios. O Espiritismo nos ajuda a dar um sentido maior ao sofrimento. Em vez de revolta, vem a reflexão. O que essa dor quer me ensinar? O que posso aprender com isso? Muitas vezes, uma dificuldade é parte de um processo de reparação, crescimento, ou até mesmo uma missão que o espírito aceitou antes de reencarnar. Relacionamentos difíceis. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem cruzar o nosso caminho com tanta intensidade ou conflito? O Espiritismo responde: ninguém entra na nossa vida por acaso. Relacionamentos familiares, amorosos ou profissionais podem ser reencontros de outras vidas, que oferecem uma chance de reconciliação, perdão e cura. Crescimento pessoal e reforma íntima. Talvez o mais importante. O Espiritismo te convida a olhar para dentro, a fazer uma verdadeira reforma íntima, com base nos ensinamentos de Jesus. Não é sobre mudar o outro, mas sobre mudar a si mesmo, domar o orgulho, controlar o ego, praticar a caridade, desenvolver a paciência e o perdão. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Na prática, o Espiritismo é um convite à maturidade espiritual. Ele não tira os problemas da nossa frente, mas nos dá força e consciência para enfrentá-los com mais sabedoria, serenidade e amor. Se tudo isso que você ouviu até aqui fez sentido para você, talvez esteja se perguntando: tá bom, mas por onde eu começo? Antes de qualquer coisa, é importante dizer: procure o Espiritismo com o coração aberto e com o propósito sincero de mudar de vida. A doutrina não é um espetáculo de fenômenos sobrenaturais, nem uma ferramenta para satisfazer curiosidades místicas. O verdadeiro foco é a sua transformação moral. A base do Espiritismo está nos livros de Allan Kardec, que organizou os ensinamentos dos espíritos superiores com lógica, clareza e profundidade. E o melhor, é tudo acessível. Você pode começar por aqui. O Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas sobre Deus, alma, mundo espiritual, leis morais e reencarnação. O Evangelho. Segundo o Espiritismo. Interpretação espiritual e moral dos ensinamentos de Jesus. O Livro dos Médiuns. Para quem quiser entender como funciona a mediunidade com responsabilidade. Se desejar, procure um centro espírita sério, que se baseie nas obras de Kardec. Você poderá participar de grupos de estudo, receber orientação fraterna, passes e aprender com quem já trilha esse caminho há mais tempo. Lembre-se, o Espiritismo não cobra, não exige adesão e não impõe dogmas. Você será sempre convidado, nunca forçado. O Espiritismo é uma estrada. Comece pelo estudo, siga pela prática e permita que o conhecimento se transforme em luz dentro de você.
Como você mesmo pôde constatar, o Espiritismo não é uma doutrina que impõe, e sim que convida você a refletir, estudar e evoluir espiritualmente com liberdade, sem medo e com muito amor. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o Espiritismo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também está nessa busca. A jornada só está começando. Até o próximo vídeo.